Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Vocês devem estar assistindo aí nos últimos dias todos os vídeos sobre a biografia do meu pai, né? O Histórias do Meu Pai são histórias do Brasil. Mas eu quis dar uma paradinha nos vídeos e trazer outros assuntos aqui para o canal, porque senão vai ficar monótono para mim e vai ficar monótono para vocês. Então eu hoje quero voltar a falar sobre balé, tá? E se vocês quiserem continuar assistindo os outros vídeos, saibam que a história do meu pai vai voltar e vai ficar organizadinho, porque vocês sabem que o canal tem playlists, né? Existem playlists só com os vídeos de dança, existem playlists só com os vídeos de biografia e existe a playlist Histórias do Meu Pai, tá bom? Então, mesmo que eu venha colocar vídeos dele um pouco mais pra frente, vai estar lá super organizadinho na ordem da playlist Histórias do Meu Pai. Então, vamos começar aqui o vídeo de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre o balé La Bayadère, né? Não só sobre o La Bayadère, mas alguns outros, o Corsário, a Filha do Faraó e algumas outras coisas mais, porque nós vamos falar sobre o orientalismo na dança. Como assim orientalismo? Gente, vocês devem lembrar dos meus outros vídeos de balé, que eu posso deixar aqui em cima, inclusive, que no início do século XIX, lá pelos idos de 1830, 1840, era o auge do balé branco, auge do balé romântico. São aqueles balés, né, com aquelas histórias bem diáfanas e açucaradas, com um leve tom assim de A Noiva Cadáver, de cemitério, tá certo? Aquelas coisas básicas do romantismo que vocês conhecem. Vocês sabem que o século XIX é um século de formação dos Estados Nacionais na Europa, é uma época de resgate ou de uma recriação do passado, né? É um período de muito neogótico, tá certo? Neo muita coisa. Então, o folclorismo tá com tudo aí. Então é por isso que essas questões nacionais, essas identidades nacionais, sejam elas de fato resgatadas ou um pouco criadas, elas estão aí presentes nesses balés também, porque vocês sabem, né, que esses movimentos culturais, eles estão em toda a área da cultura, né? Então é na literatura, na dança, na música, na arquitetura, tá? Então o romantismo tá aí pelo menos na dança, em 1830 e 1840, bem forte. Quais foram os balés que eu citei para vocês? Eu citei Giselle, eu citei La Sylphide primeiro, ainda antes da Giselle, tá? E depois eu também já fiz alguns vídeos aqui para vocês. Eu fiz um vídeo falando para vocês sobre a história do balé O Lago dos Cisnes. E esse já é um momento de balé clássico, porque já é mais para a segunda metade do século XIX. Então a gente já não considera mais o balé romântico, né? A gente considera aquilo dali como classicão, né? E dentro do classicão nós temos alguns exemplos desse classicão. E os balés que eu vou trazer hoje, eles fazem parte desse classicão, porém com um pequeno adendo, né? Com uma pequena característica também muito presente no século XIX e depois ao longo do século XX também. Que se eles retratavam já essas características nacionais da Europa, dos países da Europa, né? Se eles faziam esse folclorismo, se eles tentavam romantizar algumas características típicas de cada país, será algo ainda mais marcante quando eles falam do outro, do distante, daquele que não faz parte da nossa cultura. E aí entra a questão do orientalismo na Europa, no final do XIX e no início do XX. O que seria essa tentativa de representar o Oriente? Na maioria das vezes, gente, é uma tentativa de representar o Oriente Médio, né? O Iraque, a Turquia, o Irã, tá certo? Essa região do mundo de cultura muçulmana, de cultura islâmica. E nessa, gente, não é só ali o Oriente Médio, eles também representam o que está ainda mais perto deles, que é o Egito, o Marrocos, tá certo? Esses países ali de cima, a Argélia, né? E vocês sabem, gente, que no final do 19 e no início do 20, o imperialismo na Europa. Vocês devem ter estudado isso na escola. Então, existem alguns diversos países que são colônias da Inglaterra, né, do Império Britânico, como é o caso do Egito, que eu falei para vocês, como é o caso do Iraque, do Afeganistão, e você tem outros vários países que são
muitos do norte da África também, que são colônias da França. Por exemplo, Argélia, que eu falei para vocês, tá? E alguns outros países. E aí você chega hoje em dia nesses países e pergunta, aqui na Síria vocês falam o quê? Além da sua língua natal, típica, a gente fala o inglês ou a gente fala o francês. Né? Na Argélia, por exemplo, o francês é língua oficial. Então você sabe que esses países foram colônias da Europa. E esses países europeus que configuram o Ocidente, eles estão tentando interpretar à sua maneira o Oriente. Né? Estão tentando fazer o Oriente ser palatável ao gosto deles. E quando eu falo palatável ao gosto deles, eu estou querendo dizer para vocês que eles vão representar esse Oriente como menos desenvolvido, né? Culturalmente menos desenvolvido, né? Eles não são evoluídos como a gente. Essa era a ideia que eles queriam passar. Até porque isso justifica o quê? Isso justifica o imperialismo, né? Isso justifica a nossa presença britânica ali dentro, porque nós vamos evoluir tecnicamente e culturalmente essa região do mundo em que nós estamos aqui, tá certo? Olha, um outro país aí que foi colônia do Império Britânico famoso, eu tô falando de Labaedeira aqui, não citei, que é a Índia, tá certo? A Índia fazia parte do Império Britânico, né? Foi uma das joias da coroa, tá bom? Do Império Britânico, a Índia. Tanto que a língua oficial na Índia, além do hindu, é o inglês. Então, eu já falei para vocês que é assim que a Europa, que o Ocidente tenta representar este Oriente. Este Oriente que não é só o Oriente, eu falei para vocês que o norte da África também está abarcado aí. E por que o norte da África também está abarcado aí? Justamente porque culturalmente ele é muçulmano, esse norte da África, né? E isso remonta aí desde da expansão do islamismo aí lá no século VII, aí, há muito tempo atrás. Então, gente, vocês vão ver esse orientalismo na cultura europeia muito presente no século XIX. Eu vou trazer aqui para vocês algumas pinturas que eu já trouxe para vocês antes, né? São algumas pinturas de franceses, de ingleses, que estão justamente aí representando países do norte da África, que estão representando a Turquia, né? Que nessa época era o Império Otomano, tá bom? O Império Otomano era um império vasto, né? E não pegava só a Turquia, ele era bastante abrangente. E uma coisa, gente, que tem que ficar bem marcada para vocês, que eu já expliquei isso aqui para vocês em alguns vídeos, é que essa dubiedade da cultura europeia, da cultura ocidental no século XIX, né? Desse puritanismo que existia. Então, quando eu falei para vocês de pintura, por exemplo, eu falei para vocês que dentro das academias de belas artes, né? Que tinha um método academicista de ensinar a pintura, o que era mais valorizado? Era mais valorizada a pintura histórica, né? A pintura dos grandes acontecimentos da história daquele país, seja ele de fato um resgate ou recriado, né? Essas pinturas, se eu trouxer aqui para vocês as influências disso no Brasil, vocês vão ver aí o Grito do Ipiranga, ou as pinturas sobre a Guerra do Paraguai, né? Que vocês, pelo amor de Deus, não vão acreditar que a independência do Brasil, que o Grito do Ipiranga foi exatamente como foi naquela pintura, pelo amor de Deus. Então, como vocês podem ver, é toda uma tentativa de resgate do passado, mas um resgate recriado. Você vai tentando imaginar esse passado conforme fica melhor para você no presente e na sua perspectiva de futuro, tá bom? Então, as pinturas que são valorizadas são essas. E vocês sabem que o nu, nessa época, no século XIX, a pintura do nu, a gente tem vídeos aqui no canal, inclusive alguns deram que falar, né? O nu, a cultura do nu, a representação do corpo nu no século XIX na pintura, ela era mal vista, exceto que você tivesse como justificá-la e você tivesse apresentando ela da forma correta. Qual é a forma correta? Por exemplo, se você estivesse fazendo uma pintura sobre alguma passagem da mitologia greco-romana, né? Na verdade, era Zeus pegando alguma ninfa, Afrodite saindo do mar na concha, o nascimento da Vênus, tá bom? Então, todas essas representações greco-romanas, ou seja, isso é algo relativo ao passado,
ou melhor ainda, relativo a uma mitologia, algo que não existe propriamente dito, né? Então não é vulgar, tá bom? Essa mulher, ela não existe de verdade, ela é uma deusa, ela é uma representação. Então você podia fazê-la nua. Além disso, eu já falei para vocês nos vídeos passados, essa representação do nu, ela era idealizada. A pele dessa mulher era idealizada, né? A textura da pele era idealizada, a coloração parecia um mármore, parecia uma escultura. Além disso, não tinha celulite, digamos que os acúmulos de gordura estavam nos lugares certos, né? Uma bundinha ótima, mas uma barriga relativamente pequena, um peitinho durinho aí olhando impávido para frente, tá bom? Então, e além disso, o sexo feminino também, ele era, digamos, igual a da boneca Barbie, né? Ele não tinha reentrâncias, ele não tinha fendas, e eles não tinham também pelos pubianos. Tanto que eu falei para vocês que, né, quando Courbet pinta lá em 1866, Courbet, que é pai do realismo na pintura, quando ele pinta a origem do mundo, que é aquela vulva, né, escancarada, cheia de fendas, cheia de tudo que tem que existir ali dentro, inclusive os pelos pubianos, obviamente que aquilo dali foi feito para um gabinete particular da pessoa que pediu a pintura, que é o Khalil Sherif Pasha, né, que ele era justamente, eu gosto porque tudo se interconecta, tudo faz sentido. Cadê o balé, Enele, que tu não chegou? Tudo faz sentido. Khalil Bey Sherif Pasha, ele era justamente o embaixador do Império Otomano em Paris, né? Aí em 1865, 1866, aí nos 1860. E o que é interessante é que o Khalil Bey, ele é dessa região do mundo que a Europa interpreta como oriental e mística, né, e de cultura diferente, religião diferente. Ele é de lá, ele nasceu lá. Só que, no entanto, como esse mundo em que ele está vivendo, esse mundo ocidental, preza e tem essa interpretação do orientalismo, né, dessa cultura distante do outro, o Khalil Bey mergulha nela também. Tanto que Khalil Bey, ele tem uma coleção, eu falei isso para vocês nos outros vídeos, ele tem uma coleção de arte erótica no apartamento dele, né, onde ele mora em Paris. E alguns quadros famosos que existem, inclusive, hoje aí nos museus pelo mundo, inclusive no Louvre, por exemplo, o banho turco do Ingres, né, o do Ingres, que é um pintor francês. E esse pintor francês, ele quando pinta o banho turco, assim como ele pinta outros quadros, ele está justamente fazendo uma pintura orientalista. É essa interpretação que ele tem dessa cultura do Império Otomano, dessa cultura muçulmana. E o que é o banho turco? Senão essa tentativa desse francês de imaginar um harém. Né? Ele fica, caramba, o que será um harém, meu Deus? Né, esse representante muçulmano, esse pachá, que podia se casar com várias mulheres, e todas essas mulheres ficavam dentro do harém, nuas, tomando banho, ou com pouca roupa. Então era nessa que eu queria chegar. Que eu estava falando para vocês da representação do nu, né? Então, ou você representa essa mitologia greco-romana, ou você representa esse oriente sexual, porque essas odalísticas, elas são vistas como sensuais e sexualizadas. Então, o Oriente, ele é também um locus aonde você pode botar a sua mente pervertida para funcionar, aonde você pode, nossa, vou fazer um nu aqui hoje, hein? Hoje eu vou pintar aqui umas mulheres nuas. O que povoa meu sonho, hein? De francês ou de britânico aqui em 1860, em 1870. Falei para vocês também no vídeo sobre escravidão, olha como é que as coisas se interconectam, né? Das escravas que eram vendidas como objeto sexual. Algumas escravas, inclusive, eu falei para vocês que havia escravidão branca ainda, né? Alguns remanescentes, mas já muito pouco, e muita escravidão negra já no século XIX. E falei para vocês que muitas dessas escravas de toda a África,
e escravos e escravas, eles eram levados para este Oriente Médio, tá certo? Então, islâmicos fizeram muito esse tráfico de escravos, tanto negro, um tráfico negro, como houve, inclusive, em alguns períodos, tráfico branco também, né? De capturar no leste europeu algumas escravas brancas também. Então, quando esses pintores franceses e ingleses representam esse mercado de escravas, seja no Cairo, no Egito, ou seja em Istambul, na Turquia, tá? Ele coloca várias mulheres de várias cores, porque até, né, a tara dele gostava, né? Olha que gente podre, né? E era a forma, inclusive, dele representar esses diversos corpos, essas diversas colorações, dele mostrar essa capacidade dele como pintor, né? Essas diversas etnias faciais e de cabelo e de roupa, tá? Então, ele vai representar, isso que eu queria falar para vocês, né? Que esse orientalismo é um locus para você falar sobre sensualidade, sexualidade, falar sobre os eunucos, a presença dos eunucos, que são esses homens que vigiam os haréns, e como eles vigiam os haréns, eles são castrados, né? Isso tem até no livro sobre escravidão, né? Que eu trouxe para vocês, sobre o Laurentino Gomes, tem um capítulo lá que fala, o livro 1, né? Que fala sobre os eunucos, é uma coisa, olha, eu não quis nem trazer para vocês, porque é uma coisa horrorosa, tá, gente? Uma coisa horrorosa mesmo. Porque vocês sabem, já falei para vocês que eu não gosto de ficar falando sobre as desgraças da humanidade, né? E eu acho engraçado que o orientalismo justamente deixa bonita essas desgraças, né? Do tipo, olha as odaliscas, olha que lindas escravas, pobrezinha das escravas, no mercado de comércio humano, né? Vai ser pega pelo Pachá ou por sei lá quem, ou algum outro cara com muito dinheiro para virar escrava sexual. Mas olha que lindas as roupas dela e ela como ela é linda, coitada dela, né? Mas assim, a representação é uma representação idealizada, né? Uma representação romântica. Você não mostra de fato os horrores daquilo dali, você mostra só como o corpo dela é bonito, como a beleza dela é exótica, como a roupa que ela usa é diferente da nossa, né? Como a cultura dela é diferente da nossa. Olha aí, esse pedaço de carne sendo vendido, né? E aí, no subconsciente dos caras que estavam vendo aquilo, seja no Louvre, seja onde, lá na Inglaterra, ficavam, se eu pudesse, eu também pagava, né? A gente conhece as taras das pessoas, né? Bom, então vocês acham que isso está presente apenas na pintura? Ou apenas na literatura? Não, isso também está presente na dança. O orientalismo, tudo isso que eu estou falando para vocês sobre o orientalismo, né? Essa tentativa de mostrar essa cultura mais como se fosse bárbara, como se fosse menor que a sul europeia, né? Ou seja, justificando o imperialismo. Essa tentativa de mostrar essa região sexualizada, sensualizada, vendendo mulheres de várias etnias ainda por cima. Tudo isso está presente no orientalismo, na dança também. Então, quais são, finalmente, aí nós já temos aí uns 20 minutos de vídeo, quais são os representantes do orientalismo na dança? Bom, o primeiro de todos, ainda da década de 50, eu acho que é 1856, eu posso até aqui abrir depois o Wikipédia para ler aqui para vocês, mas eu acho que é de fato 1856, o balé O Corsário. Isso aqui, ó, a premiere dele foi em 1856, na Ópera de Paris. A coreografia original era de um sujeito chamado Joseph Mazilier, tá? O Joseph Mazilier. Mas o Corsário que você aí conhece hoje, eu conheço hoje, é do Marius Petipa, a coreografia, porque o Marius Petipa ele recoreografou esse balé para o Teatro do Mairinsky, né, que fica em São Petersburgo, na Rússia, em 1899, já pertinho, né, do início do século XX. Mas então, o Corsário, originalmente, ele é de 1856, ele fez fama, ele foi sendo representado, até que Marius Petipa ele recoreografa isso na Rússia, já para o final do século XIX. E aí, gente, está aí até hoje, porque as coreografias do Marius Petipa são realmente muito interessantes, todo mundo ama até hoje, né? Eu posso trazer alguns pedaços para vocês verem.
E, gente, o Corsário é uma história que se passa na Turquia, né? Ou seja, nesse Império Otomano. E fala da história de um pirata, ou melhor, de um corsário, porque existe uma diferença entre o que é um pirata e o que é um corsário, né? O corsário, ele sim, ele é um pirata, mas ele está sendo pago pelo Estado, né? Ele não é um pirata autônomo, ele é um pirata que está sendo financiado pelo Estado. Mas veja, pirata, o corsário, os caras vivem num barco, tá bom? Então, é a história de um pirata, de um corsário, que está apaixonado, né, por uma escrava. Tá? Ele está apaixonado por uma escrava. Então, gente, nesse balé existe justamente um bazar, ou seja, um comércio, né, uma cena de comércio, onde mulheres são vendidas. E também tem no Palácio do Pachá, né, justamente o harém, onde tem várias dessas mulheres. Esse balé, o Corsário, gente, como é que eu posso dizer isso para vocês? Ele é muito famoso, sim, ele é muito famoso, mas normalmente certos pedaços do Corsário são muito famosos. E não o balé como um todo. Por quê? A encenação do Corsário como um todo, ela ainda é muito comum na França, na Ópera de Paris, em Londres também, e na própria Rússia, tanto no Bolshoi, em Moscou, quanto no Mariinsky, em São Petersburgo. Agora, assim, aqui no Brasil, por exemplo, é muito raro você, olha, vai ter o Corsário inteiro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É difícil, é difícil. Ou até em alguns outros lugares pelo mundo. Mas certos trechos do Corsário fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles são dançados sempre. Porque vocês sabem, gente, que vocês fazerem para que haja a montagem de um balé completo é muito difícil. Porque você precisa ter todo aquele corpo de baile, todo aquele corpo de baile que conhece aquela coreografia toda, né? Você precisa de ter todas aquelas roupas e todos aqueles cenários para você conseguir fazer o Corsário inteiro, né? Mas, se você pegar um trechinho do Corsário, que a música é a mais bonita, né? A música do Minkus, Ludwig Minkus, esse cara fazia música para balé muito bem. Você pega essa música, que é super famosa, a roupa que a personagem principal está usando, que é linda, né? E o personagem masculino que está com ela, né? Que é todo devotado a ela, é um trecho curto, é um padedê. Padedê, vocês sabem que significa passo de dois, ou seja, uma dança de duas pessoas, podem ser dois homens, duas mulheres, mas normalmente um padedê é um homem e uma mulher, né? E o padedê, ele tem a dança desse casal, um padedê completo. É a dança desse casal, depois a variação dele. O que é a variação dele? É ele dançando sozinho. Depois a variação dela, ela dançando sozinha, e depois os dois voltam juntos para encerrar esse padedê, né? E fazem a coda. Normalmente esse padedê é terminado com uma coda. Eles voltam juntos. O que é a coda? A coda é quando eles são bafônicos e mostram o que vieram nesse mundo, né? Então você tem normalmente 32 fouettés da mulher. Vocês lembram do fouetté, que é aquela pirueta em que ela dá um chicote com a perna. E você também tem os fouettés masculinos, em que eu não posso nem chamar de fouetté, porque ele não fueta, ele não ele não faz o chicote com a perna dele, ele faz sempre com a perna totalmente aberta, né, na lateral. É mais difícil ainda, porque você quando você fecha a perna e abre de novo, né, quando você dá o chicote, é mais fácil de você virar. O cara tem que ter uma força incrível para conseguir ficar girando assim, com a perna sempre aberta na lateral e ainda por cima sempre sustentando a perna na mesma altura. Olha! E tem quem fale mal de homem no balé, tá certo? Quem fala, olha aí, cara, um dia a gente tem que fazer aqui um vídeo sobre o preconceito, né, contra homossexuais em tudo, em todos os lugares, né? Porque esse preconceito, né? Eu queria ver algum cara fazer isso que esses caras fazem, né? Sempre ali mantendo naquela angulação da lateral e sempre na mesma angulação de altura. Olha, tem que ter um abdômen e tem que ter uma musculatura de perna, que é impressionante.
Então eu queria mostrar aqui para vocês no Corsário, justamente nesse padedê o mais famoso, como essa sexualização e essa sensualização, né, do Oriente, dessa visão do Oriente, está presente, né? E eu queria que vocês entendessem como no século XIX, essa cultura europeia do século XIX, essa que fica vestida até aqui, ó, né, como é que ver esses corpos sendo exibidos, como isso era do tipo... mesmo no início do século XX, porque algumas roupas vocês vão ver que mudam um pouquinho. Se eu mostrar algumas fotos originais, né, para vocês de La Bayadère ou do Corsair, ainda do Corsair é o Corsair, ainda do século XIX, vocês vão ver que ao longo do século XX ficou ainda mais curta a roupa. Mas mesmo assim, é uma sensualização e uma visualização dos corpos que os europeus não estavam acostumados. Então eu vou mostrar aqui para vocês, nessa parte do padedê, a Medora. Quem é a Medora? A Medora é a personagem principal do Corsário. Ela dançando com Ali. Ali é um escravo, ou seja, ela que também era escrava, né, que foi vendida no mercado. Então os dois são escravos. E aí você vai ver todo esse corpo dele dado. Ele mostra e dá o corpo a ela o tempo todo, né? Até porque como ele é um escravo, é quase como se fosse uma representação de um eunuco, né? Ou seja, alguém que está ali a serviço daquelas mulheres do Pachá, né? Aquela dali é a sua senhora, né? A preferida do Pachá. Então é a sua senhora que ele é totalmente devotado a ela. Ele é até apaixonado por ela, mas ele é inofensivo, porque ele é um eunuco. Então vocês vão ver essa representação do corpo, né? E de como os europeus, né, as mulheres também deviam dar uma... Ui, olha esse homem! Né? E inclusive tem alguns caras que deviam dizer... Olha isso! Então esse daí é o Ali, é o escravo, né? Normalmente ele está sempre sendo representado, como eu falei para vocês, sem camisa. Ó, a sensualização aí do Oriente. E do escravo, né, do escravo sexual e tal. No caso, esse é um eunuco. E essa é a Medora, né, a personagem principal, aquela que foi vendida no mercado de escravos, né, a preferida do Pachá, a preferida do harém. Olha como é que o escravo, ele fica, o corporal dele, como é que ele fica, né, de minha senhora. Né, e ele como todo eunuco, né, também apaixonado por todas as mulheres do harém. Porém, né, inofensivo, porque é um eunuco. E essa daí que vocês estão vendo é maravilhosa, Svetlana Zakharova, né, um negócio. Essa mulher é de outro mundo. Normalmente o padedê do Corsário é representado assim, né, ele com a calça azul e ela com o tchutchu lilás. Então a música é linda, a coreografia é linda e a escolha de roupa é perfeita. Então isso é algo que veio aí no finalzinho do 19 e faz um sucesso até hoje, porque se você olhar para isso, não tem como não fazer sucesso. Eu vou até calar minha boca para vocês poderem ver com calma. O corpo da Svetlana é um negócio. Olha, parece que não existe. Olha a roupa, gente. Vocês viram o detalhe da roupa? E agora, crescendo, crescendo, crescendo e sobe! Lindo. Então essa ideia, né, do escravo que levanta ela nas alturas, apaixonado por ela, mostrando a beleza dela. Veja o escravo, o corporal do escravo. Ela magnífica e maravilhosa, né? Embora seja uma escrava, ela é a personagem principal, né? É aquela ideia de que ela não deveria ter sido escravizada, né? De que ela é uma mulher, né, que foi roubada e escravizada, não deveria. Né? E no quanto que ele não, ele é representado como um escravo mesmo. Né? A ideia de que você é escravo e deveria ser escravo mesmo, por sinal você é ótimo aí de escravo. Né? Essa é a representação que eles fazem.
Agora é a variação dele. E aí vocês vão ver todo o sex appeal. Vai, meu filho. Olha para isso. Oh, lindo. E a música? Amo. Agora, esculacha, vai. Perna aberta, falei pra vocês, ó. Sempre na mesma altura, ó. Agora que ele fechou. Eita, que ainda esculacha a gente. Vai, de novo. Lindo. Agora, meu filho, mostra, vai. Lindo. Agora o final é que... Isso, amor. Tá ótimo. Tudo bem. Volte para receber aplausos. Vocês imaginam, né? A galera no século XIX vendo essa roupinha, né? E esse corpício, né? Svetlana, né? Vai, mulher. Retoma um café lá em cima. Ai, parei aqui, vou tomar um café. Linda. Ai, que linda. Olha onde é que enfia a perna. Na orelha. Na orelha. Linda. De novo, linda. Vai, mulher. Ah, ótimo. Imagina teu pé aí aguentando isso. Eles dão até zoom. De novo para arrasar. Olha isso. E na frente e atrás. Na frente e atrás. Meu Deus, né? Essa corda. Agora ela também vai fazer a corda dela, que eu falei pra vocês que são os 32 poetês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pode contar. São 32. Às vezes você faz 1, 2 e o outro é duplo. 1, 2 e o outro é duplo. Ela tá fazendo o normal. Simples, simples, simples. Mas no final ela vai fazer duplo, eu acho. Não, fechou no simples. Mas tá maravilhosa. Se quiser fazer isso aqui em casa, pode fazer todo dia. Vem aqui em casa, faz isso pra eu ficar batendo palma também. Agora é a vez dele. Falei pra vocês, perna na lateral, sempre na mesma altura. Ah, mas tem esse esqueminha de botar pra baixo aqui, ó. Ó, aqui, ó. Não. Olha lá, ó, pra baixo. Nossa. Vai, mulher. Essa é a corda na diagonal. Escravo dela. Ah, meu Deus do céu. Bom, mas agora que vocês já sabem de tudo isso, nós vamos falar finalmente sobre La Bayadère.